Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, assim, inspirador e, ao mesmo tempo, bem desconfortável. Mateus, capítulo 10. É aquele momento crucial em que Jesus reúne os 12 discípulos e, basicamente, envia eles para a primeira missão sozinhos. Parece um briefing final, sabe? Antes de uma operação de altíssimo risco. E para guiar nossa conversa, a gente está usando os comentários de duas Bíblias de estudo, a Roma e a Nova Almeida Atualizada. A ideia aqui é desvendar as instruções, os avisos que são, nossa, surpreendentes e os princípios por trás desse envio. O que significa, né, receber tanto poder, mas ser enviado com tantas restrições? E tanto perigo, exato. E o que é fascinante é que este é o segundo grande discurso de Jesus em Mateus. É um bloco de ensino, totalmente focado em missão. O capítulo inteiro vive numa tensão, sabe? Uma tensão constante entre poder divino e vulnerabilidade humana. Entre o custo, que é altíssimo, e a promessa de um cuidado, assim, muito íntimo. É essa tensão que a gente vai explorar. Ótimo. Então vamos começar pelo começo, né? A convocação. O texto lista os 12 e o que me chama atenção de cara é a diversidade do grupo. Temos pescadores, gente comum e, de repente, Mateus, um coletor de impostos, que era visto como um traidor, né, para o povo da época. E a lista já começa com um arco narrativo. Abre com Simão Pedro, a rocha, e fecha de um jeito bem sombrio com Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Essa lista é muito mais do que só um registro de nomes, né? A escolha de 12 apóstolos é carregada de simbolismo. A Bíblia Roman até destaca isso, que o número remete diretamente às 12 tribos de Israel. Jesus não está só formando um grupo de seguidores, entende? Ele está sinalizando a restauração de Israel, formando o núcleo de uma nova liderança. É uma declaração muito poderosa, e isso logo de início. E o poder que eles recebem é de tirar o fôlego. O texto diz que eles ganham autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doença. E a ordem é muito direta: curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Ressuscitar mortos, isso não é uma sugestão, é tipo uma ordem de serviço. E logo depois, de graça recebestes, de graça dai. Sim, e é bem aqui que a primeira camada daquela tensão que eu mencionei aparece. Eles recebem um poder, assim, extraordinário, mas, ao mesmo tempo, uma restrição geográfica muito, muito específica. Jesus diz: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ambas as fontes concordam que isso era estratégico e temporário. A missão começa em casa. A prioridade inicial era Israel, antes da mensagem se expandir para o mundo todo. Certo, isso faz sentido. Mas as regras de viagem que vêm depois, essas são difíceis de pegar. A lista de proibições é longa. Não levar ouro, nem prata, nem mesmo moedas. Nada de sacola de viagem, nem uma túnica extra, nem sandálias, nem cajado para se apoiar. Nossa, eu mal consigo sair para a padaria sem a carteira. A ideia de embarcar numa viagem sem absolutamente nada é quase inconcebível. Parece uma receita para o desastre. E é exatamente essa sensação de receita para o desastre que Jesus quer provocar, para em seguida subverter essa ideia. O princípio por trás dessas regras é a dependência radical. Eles não deviam confiar em provisões, sabe? Nenhum planejamento financeiro. A confiança deles tinha que estar totalmente em Deus, que se manifestaria através da hospitalidade das pessoas. E o texto dá a chave para isso no final, quando diz: porque digno é o operário do seu alimento. Eles não são mendigos, são trabalhadores. O sustento deles é o pagamento justo pelo trabalho que eles fazem. É uma lição brutal sobre fé. Ok. Então, eles vão despreparados, confiando que alguém vai cuidar deles. Isso me faz pensar, o que acontece quando eles chegam? Como decidem em qual porta bater? A primeira impressão devia ser tudo. Exatamente. O procedimento era, ao entrar numa cidade, procurar uma casa digna, ou seja, uma casa receptiva, e ficar ali. E ao entrar, deveriam saudar a casa com paz.
E essa saudação, shalom, não era um simples oi, né? Era uma bênção de verdade. Se a casa fosse receptiva, a bênção ficava. Se não, o texto diz que a paz retornaria a eles. A bênção não era desperdiçada. E se a cidade inteira rejeitasse eles? A instrução é: sacude o pó dos vossos pés. Parece um gesto meio dramático, não? É um gesto simbólico muito forte. As notas de estudo explicam que era um costume dos judeus fazer isso ao voltar de terras pagãs. Era um jeito de se purificar. Ao mandar os discípulos fazerem isso numa cidade israelita, Jesus está dizendo que aquela cidade, ao rejeitar a mensagem, estava se comportando como terra pagã. Eles estavam declarando simbolicamente: a gente não tem mais nada em comum com vocês, a responsabilidade é de vocês. E o aviso que vem logo depois eleva isso a outro nível. Jesus diz que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Peraí. Sodoma e Gomorra são o arquétipo do juízo divino. Colocar a rejeição da mensagem acima dos pecados deles, isso vira nossa noção de gravidade de cabeça para baixo. A implicação é que a indiferença à oportunidade é de alguma forma mais séria do que a depravação. É uma ideia radical. É extremamente radical. Mostra que, na perspectiva do texto, o privilégio de receber a mensagem diretamente vem com uma responsabilidade proporcional, sabe? Rejeitar essa oferta de forma consciente era considerado um ato de maior gravidade. A responsabilidade está ligada à luz que se recebe. A partir daqui, o tom do discurso muda. Completamente. Sai do estratégico e entra no alerta de perigo. É aqui que vem a famosa frase: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A imagem não podia ser mais clara sobre a vulnerabilidade deles. E aí vem uma instrução que sempre me pareceu um paradoxo. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Como é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo? Parece uma contradição? E é nesse paradoxo que está a genialidade do ensinamento. Não é sobre ter dupla personalidade, mas sobre integrar duas qualidades essenciais, para a sobrevivência e para a integridade da missão. Prudente como as serpentes não significa ser malicioso. A serpente no mundo antigo era vista como um animal astuto, sagaz, que sabe evitar o perigo. É sobre ter sabedoria prática, discernimento estratégico. Ok, então a parte da serpente é inteligência estratégica. E a pomba? A pomba, em contraste, simboliza a pureza e inocência. Símplices pode ser traduzido como inofensivos ou puros de intenção. Então a instrução é: sejam espertos o suficiente para navegar no mundo perigoso dos lobos, mas não adotem os métodos deles. Tenham a sabedoria do mundo, mas não a corrupção do mundo. É o desafio de manter a pureza de coração enquanto se age com uma mente afiada. E os avisos de perseguição que se seguem mostram que essa sabedoria seria muito necessária. Ele não fala em termos vagos, né? Ele diz: vocês serão entregues aos tribunais, açoitados nas sinagogas, levados perante governadores e reis. É uma lista de horrores. Mas no meio desse aviso terrível, ele coloca uma promessa que parece boa demais para ser verdade. Não vos preocupeis com o que ou como haveis de falar, porque naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Essa promessa é o contraponto divino à ameaça humana. Imagina um pescador da Galileia, sem educação formal, de repente diante de um governador romano. O medo paralisaria qualquer um, né? A promessa é que, nesse exato momento de máxima pressão, eles não estariam sozinhos. O Espírito de Deus daria as palavras. A nota da Nau destaca que isso transforma o que seria um julgamento deles numa oportunidade de testemunho através deles. O tribunal vira um púlpito. Tenho que admitir, agora a gente chega na parte que, para mim, é uma das mais difíceis de todo o Novo Testamento. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E ele continua descrevendo famílias sendo rasgadas ao meio, filho contra pai, filha contra mãe. Isso parece contradizer totalmente a imagem de Jesus como o príncipe da paz. Parece que ele está promovendo conflito. Como a gente concilia isso? É uma passagem chocante de propósito. E a chave, como as fontes de estudo esclarecem,
é que a espada aqui não é uma arma literal, é uma metáfora poderosa para divisão. A mensagem de Jesus exige uma decisão, uma lealdade fundamental. E essa decisão, por natureza, cria uma linha divisória. Entende? Quando uma pessoa numa família decide seguir esse caminho e outras não, o conflito é inevitável. A espada não é algo que ele usa para causar briga, mas é a consequência da verdade entrando num sistema de lealdades que já existia. Então a lealdade a ele se torna a prioridade máxima, acima de tudo. E isso é reforçado logo em seguida com uma exigência ainda mais radical. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E a famosa instrução de tomar a sua cruz e seguir-me. Exato. E a gente precisa entender o peso da imagem da cruz para a audiência da época. Para nós, a cruz é um símbolo religioso. Para eles, era a imagem brutal de um criminoso condenado, humilhado, a caminho da execução. Como a nota da Bíblia NAE explica, tomar a sua cruz já era uma metáfora para a abnegação total e a prontidão para sofrer e morrer. A exigência é de uma rendição completa da própria vida, das ambições e até dos laços mais sagrados, se eles entrarem em conflito com seguir a Cristo. É o custo máximo. Mas, e isso é impressionante, logo depois dessa exigência brutal de avisos de perseguição, o tom do discurso dá uma virada de 180 graus. A linguagem muda completamente para um consolo profundo, quase terno. Essa justaposição é o coração de todo o capítulo. É absolutamente intencional. Depois de delinear o custo máximo, Jesus oferece a garantia do cuidado máximo. É como se ele dissesse: eu sei o que estou pedindo, agora deixem-me dizer por que vocês não precisam ter medo. E a imagem que ele usa é a dos pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Pardais eram a carne mais barata que existia, quase insignificantes. E mesmo assim, o texto diz que Deus está ciente de cada um deles. E a conclusão é espetacular. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, valeis mais do que muitos pardais. É uma imagem de um cuidado que é, ao mesmo tempo, cósmico e microscopicamente pessoal. Sim, e a Bíblia Roman tem uma nota interessante sobre a palavra grega para medo, fóbio. Jesus faz uma distinção crucial. Ele diz para não temer aqueles que só podem matar o corpo. Em vez disso, eles devem temer aquele que tem poder sobre o corpo e a alma. Em outras palavras, o temor reverente a Deus, a consciência de quem Ele é, deveria anular completamente o medo dos homens. A percepção do cuidado soberano de Deus é o antídoto definitivo para o medo da perseguição. Se você sabe que vale mais que pardais para Deus, o que um lobo pode realmente fazer com você? Recapitulando então, este capítulo é um verdadeiro campo de treinamento intensivo. Começa com uma missão clara e um poder divino. Impõe regras de desapego total que forçam uma dependência radical. Depois pinta um quadro brutalmente realista dos perigos, da rejeição, exige um custo pessoal altíssimo. E no final envolve tudo isso na promessa de um cuidado divino que é detalhado e absoluto. Exatamente. E o que é notável é como essas instruções, dadas para uma missão pontual, e limitada geograficamente, se tornaram um modelo para a missão cristã ao longo da história. Aquela tensão que a gente mencionou no início, entre vulnerabilidade e poder, rejeição e recompensa, custo-cuidado, ela permanece como o núcleo da experiência de quem tenta levar essa mensagem adiante. Não é um manual de instruções fácil, mas é um retrato honesto da jornada. E isso me leva ao pensamento final que o capítulo me deixou. Ele termina com uma nota sobre recompensa. Diz que quem recebe um profeta, um justo, recebe a recompensa deles. Isso já é interessante, mas aí ele reduz a escala ao mínimo possível, ao gesto mais simples. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequenos. Em verdade vos digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. É uma conclusão poderosa e inesperada depois de tanta intensidade. Sim. Depois de falar de reis, governadores, tribunais, perseguições de vida ou morte, tudo termina com um copo de água fria.
E isso levanta uma questão para a gente pensar. Se acolher o mensageiro é, de alguma forma, o mesmo que acolher quem o enviou, e se até o menor gesto de apoio é notado e recompensado, o que isso nos diz sobre o valor dos pequenos atos de hospitalidade? Talvez a grande missão, com todo o seu drama e perigo, seja na verdade sustentada por uma rede invisível de incontáveis e pequenos gestos de cuidado. Talvez o copo de água fria seja tão importante quanto o sermão corajoso.